galera, Carol Pfeiffer aqui, começando mais um Money Cash especial com o Festival Mundial de Publicidade Gramado. Ao meu lado está aqui também Andressa, seja bem-vinda mais uma vez, Andressa. Obrigada. Andressa, apresenta nosso convidado, que é mega importante aqui. Então, vou fazer a apresentação curricular, mas eu posso fazer... Não, do jeito... Uma apresentação na amizade. Então, já começa contando fofoca, então. A gente está aqui com o Matheus Ferreira, ele é influencer e ele é o criador do portal GKPB, que hoje é o maior portal do mercado em números e dados, né? Pode Exato. falar pra gente, né, Matheus, melhor sobre isso. Sim, pessoal, prazer, Carol, estar aqui conversando com vocês. Seja bem-vindo. Eu queria começar só dando, né, essa introduçãozinha aí. O GKPB é um portal que fala de marketing e comunicação, né? Eu vou apresentar mais aqui, tá? Você já conhece, então. Tranquilo. É um portal que fala de marketing e comunicação e a gente começou assim, era aquele projetinho de vida de, eu tô no último ano da faculdade, vou fazer um blog para falar de publicidade. Esse blog cresceu, virou hoje o maior portal de marketing e comunicação independente do Brasil. A gente fala com estudantes, profissionais e entusiastas aí do marketing e comunicação, falando do que as empresas estão fazendo, mas não só comunicar o que as empresas estão fazendo, mas o quão criativo é. Então a gente fala que só entra lá se for algo realmente fora da curva e que tenha criatividade que vai chamar a atenção do público. E aí hoje eu vim aqui para falar dessa outra vertente que é como ser criativo em um momento de crise, né? Que aí é onde a coisa realmente aperta. Quando a gente fala de crise, a gente está falando, obviamente, agora dessa tragédia também do Rio Grande do Sul, como as empresas, elas se posicionam nisso, mas toda empresa passa por inúmeras crises, né? Ou seja, uma gestão de crise é essencial para qualquer negócio, né? Sim, isso é curioso até, né? Porque as empresas estão mais preparadas para crises do ponto de vista financeiro da coisa. Então, se eu não estou bem, se a minha empresa não está bem de caixa, eu sei lidar. Mas e a imagem? Quando é uma crise de imagem, parece que todo mundo entra em pânico e não sabe muito bem para onde ir. Ou, no caso que a gente está vivendo, uma crise que é algo que, sei lá, desde a época que eu entrei na faculdade, se falava de meio ambiente, de importância, de camada de ozônio, de não sei o que, aquela coisa de meio ambiente que hoje virou ESG, todo mundo fala de ESG. Só que, e aí? Quando bate na portinha ali da empresa, a natureza, literalmente, como é que age? O que a gente faz, né? E o nosso trabalho nos últimos dias foi observar o que empresas preparadas estão fazendo para tentar trazer, até eu trouxe aqui para o pessoal do festival, assim, basicamente cases que deram certo. A gente não pode nem chamar de cases de sucesso, porque ninguém está ali atrás de sucesso, né? Ninguém, é só assim, o que eu posso fazer enquanto marca para esse momento de crise, que não é uma crise que é diretamente comigo, que fui eu que causei. Mas eu sou parte disso e, principal, eu posso ajudar a resolver isso. Então, acho que nesse ponto é que a gente vê que algumas empresas muitas vezes ficam patinando e não sabem muito bem para onde ir. E fala um pouquinho, então, de alguns cases, tanto que, assim, de coisas que são bem vistas pelo mercado e também coisas que a gente também, né, sentiu na pele ali, algumas pessoas passando perrengue, querendo ajudar e até as pessoas entendendo que estavam querendo mais aparecer do que ajudar né, e o tiro saiu pela culatra, isso inclusive. É o que mais acontece, né? De chegar com tanta ansiedade de ajudar e ou atrapalhar, que muitas vezes pode acontecer. Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo que eu vi dessa última crise que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tinha influenciador querendo subir drone para tentar levar comida para as pessoas. É uma atitude louvável, muito bacana. Só que a própria Defesa Civil tinha pedido para não subir drone, porque ia atrapalhar e poderia até ter algum problema com o helicóptero que estivesse passando para fazer um salvamento. Então, assim, as pessoas chegam com muita ansiedade de ajudar e não sabem muito bem como fazer isso. Do ponto de vista das empresas, o que a gente viu foi uma certa inação. No primeiro momento, ninguém sabia muito bem o que fazer, ficou todo mundo parado, com medo de ser aquele que vai virar notícia porque fez alguma besteira, porque não estava preparado. Mas tiveram empresas que fizeram coisas legais. Vou trazer alguns exemplos para vocês. A Ambev fez um trabalho que chamou muita atenção. Eles pegaram uma fábrica deles, que eles produziam cerveja, e transformaram numa fábrica de envase de água. Porque no momento mais crítico, sei lá, você tinha o governo do Rio Grande do Sul pedindo doações no Pix, as pessoas estavam fazendo e tudo mais, mas a água era ali eu tenho amigos que moravam lá, você deve ter muito mais histórias assim, mas assim, meu amigo falou que ele pediu água, pediu o Uber queria ir embora com a água dele. Assim, porque ninguém tinha água, né? Era uma coisa que estava... E aí a Ambev foi lá e, assim, eles tiveram que transferir maquinários
de diversos lugares diferentes do país para lá, para o Rio Grande do Sul, para conseguir fazer esse invase, e talvez tenham tido o case que mais repercutiu de uma empresa. A Ambev é uma empresa de um tamanho que dá para fazer esse tipo de coisa, né? Mas tem empresas menores, a Bali também, que é de energética, é muito conhecida ali no sul, também fez invase de água. A própria Fruc também, né? A própria Fruc também. As empresas todas ali se movimentaram muito, porque tem essa coisa de todo mundo se sentir parte da mesma comunidade. E acho que, por último, só o que foi também bastante emblemático foi o Itaú, né? Que vinha de uma campanha que estava sendo construída há muito tempo para esse show da Madonna, que coincidiu por uma infelicidade de acontecer ali muito próximo as duas coisas. O show da Madonna, que era uma celebração muito grande, e uma tragédia muito grande de nível de repercussão internacional, nacional e internacional também. Então, acompanhar ali o que o Itaú fez para, óbvio, entender que era o momento de parar de celebrar. No dia seguinte já não tinha mais ninguém celebrando aquele acontecimento que eles investiram anos. E ao mesmo tempo falar o que a gente pode fazer. Então a gente vai tirar aqui 10 milhões de reais, vai 5 milhões para a Azul para conseguir fazer os voos e tudo mais. E vamos agir rápido, com muita responsabilidade. Eu acho que esses foram os cases assim, que chamaram bastante atenção. E por último, só a Natura também me chamou bastante atenção, que eu vi hoje uma matéria deles, de que nos últimos 4 anos, se eu não me engano, eles acionaram um protocolo deles de crise climática 20 vezes. Ou seja, é uma empresa que tem um protocolo a seguir. Quantas empresas a gente conhece que tem um protocolo de crise climática no Brasil? Pouquíssimas. Ou seja, compartilha aí, Natura. Vamos ensinar todas as outras empresas. Vamos usar aí o sistema de educação de vocês para ajudar a galera. Maravilhoso, Natura está convocada. Exatamente, mas acho que esses foram os destaques assim, de trabalhos coerentes e que fizeram realmente diferença nos últimos dias. E é interessante falar que as empresas elas são cobradas, né? Assim como também os influenciadores, de estarem fazendo alguma coisa, o que você está fazendo, etc. E daí muitas vezes acabam fazendo coisas precipitadas e não ajudando da maneira que deveriam, né? Exato. E eu acho que é isso, né? Por que as empresas são cobradas? A população, de uma maneira geral, ela já não acredita tanto nos políticos, naquelas pessoas que elas elegeram que estão lá. E quem que elas vão atrás? São as pessoas que ela acha que ainda ela pode ter alguma esperança de que é alguém que vai ajudar, que são os influenciadores que ela acompanha e as empresas que ela consome, né? Então, isso foi até sendo construído aos poucos, né? O próprio mercado de marketing e comunicação construiu esse universo para ser aquele parceiro do consumidor. O consumidor hoje, a gente trouxe um dado também, 58% dos consumidores, eles trocam a marca se ela não é uma marca que investe em sustentabilidade, que é um assunto que interessa a ele, né? 70% da geração Z também diz que não está disposta a comprar de uma marca que não investe em sustentabilidade. Então você tem um consumidor que tem muita consciência do papel dele e cobra as marcas e os influenciadores que eles seguem para que façam coisas que tenham a ver com os valores dele. E aí não são valores específicos, você tem influenciadores com todos os valores possíveis e tem públicos com todos os valores possíveis, mas eles cobram isso. E a gente viu isso, as pessoas não vão atrás, ninguém vai lá pegar o e-mail do candidato, do deputado que você votou para mandar um e-mail para ele. Não é isso que as pessoas vão fazer, elas abrem o Instagram e vão atrás de quem elas seguem, as marcas que elas consomem e os influenciadores que elas seguem. E a gente vê isso cada vez mais e acho que isso é muito importante também, porque eu também sou um influenciador, né? Eu tenho um público que também me cobrou muito em relação a isso. E acho que uma coisa que todo mundo já aprendeu é não falar antes de tentar entender um pouquinho o que está acontecendo, né? Foi o que eu fui fazer também. E assim, acho que o importante mesmo é a gente tentar ajudar. Não importa como. Se você está tentando ajudar, acho que vale a pena aí o esforço. E até tu tá falando das marcas, né? Que agora que as pessoas elas vão muito pelo que elas consomem. Tu acha que essa estratégia dela agora nesse momento da crise de usar as marcas, que as marcas usem os influenciadores a favor desse apoio que a gente está precisando? Sim, uma coisa que eu falei também aqui no meu papo com o pessoal é que não é o momento de ser oportunista, né? Isso que acho que é um detalhe assim, crucial, como... E assim, às vezes ser oportunista não é querer ser oportunista. Você pode ser oportunista sem ter a intenção de ser oportunista.
né? Que é onde as pessoas erram muito, porque elas falam, não, mas eu não quis isso. Mas agora não adianta mais se você quis ou se você não quis, né? Então, acho que é o momento das marcas usarem a plataforma que elas têm, que elas construíram para chamar a atenção do consumidor e chamar a atenção para as causas do consumidor, né? E, de novo, sem visar lucro, quando você vê uma Ambev invasando água para doar uma Bali, enfim, várias empresas, são duas que me vieram aqui à cabeça agora, você vê que, assim, o lucro, ele não é esse momento de pensar em lucro nenhum. É o momento de pensar o que você, enquanto marca, pode fazer para a comunidade de consumidores que você construiu e que te acompanha. Entendeu? A marca ter essa responsabilidade. E eu acho que hoje em dia muitas das marcas entenderam isso. E usar esses influenciadores que elas pagam para falar qualquer coisa sobre o produto dela e usar eles agora para conscientizar ou para trazer visibilidade para o que está acontecendo, eu acho que é crucial. Interessante também da gente falar aqui, Matheus, um ponto, né? A preocupação também que as empresas elas têm em se vincular nesse momento até com questões políticas. Então, ou seja, estou ajudando o Rio Grande do Sul, mas também a preocupação de como as pessoas vão ver, como os clientes vão ver se isso tem ou não envolvimento político. A gente passa por um momento bem delicado. Qual é a sugestão, qual é a dica que você dá, inclusive, para a empresa ela ter essa preocupação de posicionamento? Isso foi curioso, que não né? se posicionar é ruim, se posicionar também é ruim. Então, ou seja, o que fazer? Sim, qual cuidado? exatamente. O que fazer? Eu acho que assim... Direita, esquerda ou centro? Não se posicionar é ruim, mas se posicionar de maneira equivocada é muito pior. Então, não importa se você vai demorar um pouco, mas tenta entender qual é a melhor forma. Uma coisa que eu falei também com o pessoal aqui hoje é de procurar quem entenda. Né? Eu não entendo nada sobre o Rio Grande do Sul, não entendo o que aconteceu, o que é o Rio Guaíba, se é um rio, se é uma lagoa, tava essa discussão esses dias na internet, não entendo nada. Quem é que entende disso? Então vou atrás de especialistas, seja especialista de planejamento urbano, especialista de clima, de qualquer coisa, para conversar. As empresas têm estrutura para conseguir fazer isso, né? As grandes empresas, eu estou falando, que são as mais cobradas em relação a isso. Então, procurar entender o que está acontecendo e como eu posso falar da melhor forma. E uma coisa que a gente viu que talvez foi inédito do ponto de vista de comunicação, a quantidade de fake news para atrapalhar a ajuda para uma tragédia, do tipo, é algo completamente inimaginável. Acho que ninguém estava esperando ter que lidar com isso no meio de tudo isso, entendeu? Do nada você tem uma tragédia, aí começa a inventar um monte de fake news. Não sei nem se pelo ponto proposital de querer inventar algo para atrapalhar, ou se é aquela histeria do público mesmo, que na ingenuidade acaba compartilhando um monte de informação e criticar, porque está acostumado a sempre esperar o pior do que está acontecendo, né? E acho que também foi um desafio para as empresas lidarem com essa infinidade de notícias falsas ou erradas, compartilhadas ainda que com boa vontade pelas pessoas que acabaram dando publicidade a isso. E ficar atento a tudo isso que está acontecendo, esse é o papel da empresa. E muitas vezes essas fake news envolvem empresas também. Sim, e é assim, importante a gente ressaltar que quando uma pessoa ela compartilha isso, ela está, de fato, desincentivando as pessoas a colaborarem naquele momento. As pessoas tiram o pé. Então, elas estavam acelerando, fazendo atividades e tudo mais, e começaram a desacelerar. E a gente viu o caso, né, das pessoas, por exemplo, questionando a fiscalização dos caminhões, etc. E daí saem as notícias agora que teve tráfico de drogas dentro dos caminhões. Então, ou seja, eles precisam fazer uma fiscalização, não podem fazer fiscalização. O brasileiro é muito criativo na hora de contornar o sistema e a empresa fica no meio do caminho se envolvendo nesse posicionamento. Acho que esse é o ponto, né? Sempre vai ter, por exemplo, numa medida drástica, como foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, sempre vai ter alguém que vai se aproveitar, né? Que nem as pessoas estavam ficando nas suas casas ilhadas, porque senão alguém entrava lá e saqueava tudo que tinha dentro da casa. Uhum. Num momento desse, você tem que se preocupar com a única coisa, que às vezes é o único patrimônio da sua vida inteira que está ali dentro, mas você precisa ficar lá arriscando a sua vida, e acho que nesses casos é a mesma coisa. Sempre vai ter alguém que vai se aproveitar vamos supor, tem caminhões e caminhões que precisam passar, que não tem que ficar parando para ter a fiscalização, senão não chega. Obviamente que vai ter alguma coisa ou outra de errado que vai acabar passando. Mas será que isso invalida toda a atitude de o Brasil inteiro se movimentando para conseguir ajudar o Rio Grande do Sul? Eu, pessoalmente, acredito que não, né? De tudo que eu vi até o momento. Mas esse é o problema, né? Porque daí a pessoa acha, então, que então não vale a ajudar, pena, não. deixa assim e tudo mais. Exatamente. E tem um outro fator que também acho que é bem importante, que a gente vem passando, as empresas escolherem quem as representa.
né? Então a gente passou, ainda está, acho que no movimento ainda da política do cancelamento. Então, ou seja, de você escolher quem te representa, então também escolher qual instituição você vai ajudar. E foi alguns questionamentos que a gente recebeu. Quem que vocês estão apoiando? Como que vocês estão apoiando? Como que vocês estão auditando tudo isso? E isso é algo que é difícil de você conseguir mensurar, né? Você entender o que pode acontecer depois. Assim como uma marca que escolhe um influenciador, escolhe alguém para representá-la, amanhã ele aparece lá fazendo algo errado, pronto, vincula a marca e todo mundo já começa a falar mal da empresa. Então também, qual é uma sugestão para a empresa conseguir fazer essa gestão, né? Porque... Isso eu acho muito legal, que é um assunto que a gente discute há muito tempo. E vou ressaltar aqui que eu morro de medo de usar outras pessoas para falar em nome das minhas empresas por esse motivo. Porque amanhã ela carrega alguma coisa, ela fez alguma coisa errada, eu vou junto. Tanto que, não sei se é um movimento seu, mas imagino que seja, mas é um movimento que a gente está vendo muito, é os próprios executivos se posicionarem enquanto influenciadores. Ah, sim. Né? Você vê a eu Carla... ganhei esse título de influenciador. Aí, ó, a Carla da CIMED, né? O que ela explodiu recentemente, agora ela é uma pessoa super conhecida, uma baita influenciadora, né? Eu tenho uma amiga que foi num evento recentemente, a mulher pediu para fazer uma pergunta para ela só para poder estar falando com a Carla da CIMED. Por quê? Porque ela entende que quem vai falar melhor sobre o negócio dela do que ela mesma. Então eu vou tentar me posicionar dessa forma. Por que isso acaba sendo a forma mais segura? Porque, primeiro, você tem todo o controle de você mesmo. Outra coisa que as marcas têm feito, apostar em influenciadores virtuais, por exemplo, a Magalu. Vai lá, né? O Magazine Luiza vai lá e tem a Lu, que é a personagem virtual que eles controlam tudo o que ela faz, e é uma maneira de se posicionar ali com um influenciador totalmente controlado. Mas fora disso, precisa conhecer a história desse influenciador, entender se os valores desse influenciador batem com o seu. Como a gente fala no interior, puxar a capivara. Exatamente, puxar a capivara do influenciador. E isso, o que é? Isso dá trabalho, isso é muito custoso, isso leva tempo. Por isso que a maior parte das empresas não faz isso, e por isso que a maior parte das empresas, quando explode algum problema desses, a primeira coisa que elas fazem é tentar se afastar daquela pessoa que ela se aproveitou da influência por muito tempo. Olha, eu tô usando e abusando aqui pra fazer um monte de pergunta aqui nessa tagueta, porque eu acho que é uma aula aqui. Não, na verdade, agora tu falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Tu falou sobre as IAs, né? Que em alguns momentos é legal de se posicionar como IA, como Magalu. Mas até mesmo no momento de crise, porque eu acho que no momento de crise as pessoas elas querem ver um lado humano. Sim, concordo, não é um momento, aí no caso vamos lá atrás da Luísa Trajano para vir aqui falar, né, de uma maneira mais humana. Mas eu estava até falando dessa questão de como lidar com a escolha do influenciador, mas acho que nesse momento de crise é o momento de colocar pessoas para falar, né? E aí que é a hora de ver também a capacidade dos executivos de conseguirem falar, né? Porque também não adianta você contratar um influenciador para falar em nome da sua empresa um monte de coisa que no final o público não sabe se tem realmente a ver com a sua empresa. Parece que não faz muito sentido. Não é uma coisa construída, entendeu? Por isso que tem que ser uma estratégia, uma conversa transparente e sempre tendo em mente os valores da sua empresa. Se sua empresa já tem valores, o público vai conseguir compreender isso de uma forma muito mais fácil, por exemplo. Então você acha que a tendência é que a gente tenha menos influenciadores, né, seres humanos mesmo, e a gente tenha a inteligência utilizando disso, ou também não? Qual é a tendência do mercado, principalmente de influência? Porque conforme você foi narrando, a galera aqui que tem influenciador já começou a entrar em pânico que vai perder o emprego. Mas assim, a gente tem, ou seja, vou ser substituído por um avatar ali. Não acho que essa história dos avatares sejam exatamente o futuro, acho que vai ser muito utilizado sim. Mas eu acho que o futuro da influência, ele é bem complexo, porque passa por um outro tipo de inteligência artificial, que é o do algoritmo, né? Que são as redes sociais todas baseadas em algoritmo hoje. Eu tenho visto algumas conversas que diz que o grande influenciador é o próprio usuário, que é a história do UGC, User Generated Content, né? Que o usuário vai ser o grande influenciador. Porque se eu tô no TikTok, o TikTok não depende de eu ter 100 mil seguidores. Se eu postar um vídeo falando que o produto tal é uma porcaria, de hoje para amanhã ele pode explodir e ter 10 milhões de visualizações. Um usuário que acabou de criar o perfil dele, que não construiu uma base, que não é um influenciador. E ao mesmo tempo um influenciador que é pago para falar sobre aquele produto, ele pode postar e não ir nada bem. Então você tem, hoje o maior concorrente desses influenciadores são os próprios usuários. Esse é o dilema a ser resolvido.
Por outro lado, eu vejo um grande crescimento desse outro influenciador que eu falei para vocês, que é o executivo vindo um pouco mais para frente. Até a gente está vendo muito isso de empresas pequenas, que o dono da empresa ele é uma mistura de empresário com influenciador. Isso a gente, com empresas pequenas hoje em dia, essas novas empresas, você deve ver isso o tempo todo acontecer. Que esses pequenos empresários, eles são ali o influenciador da marca deles, e do nada eles vão crescendo junto com a empresa e vão entendendo que eles conversam com aquele público específico, daquele nicho que ele gosta de falar, porque provavelmente ele já criou o negócio, porque ele era o público daquele negócio que ele criou, então ele acaba virando um influenciador. Mas eu acho que a gente segue para um momento onde tem espaço para todo mundo, mas ao mesmo tempo esses influenciadores gigantescos, que a gente chamava de massa, eu acho que eles tendem a diminuir bastante, principalmente a expressividade deles. E quando a pessoa tem mais de 60 empresas, como é que ela faz pra... Eu queria essa dica mesmo, viu? Então... Você anda narrando ali, né? Anda analisando o Shark Tank, então você podia me ajudar. Sim, eu acho que o desafio é como você conseguir, dentro de todas essas empresas que você tem, ter um olhar mais individual para cada comunidade que aquela empresa tenta solucionar o problema, porque acho que no fim é isso, né? São pequenas empresas que solucionam o problema de alguma comunidade específica. E por isso é muito importante que esses seus parceiros sejam pessoas muito alinhadas com o propósito. E aí é você que vai saber responder melhor do que eu, assim, a importância desse executivo ter um propósito. Porque muitas vezes o propósito ele é super vazio. Você vai conversar, aí eu vou conversar com um executivo de marketing, ele me fala o propósito da empresa, eu faço assim, ó. Tipo, não tem nada a ver com como você se comunica, como você fala com as pessoas. Então, assim, tem propósito, esse negócio faz parte da vida daquela pessoa que está conduzindo ele, porque se não fizer, aí vai ser muito difícil de conseguir. Não vai ter influenciador que salve uma marca sem propósito. E as pessoas ainda acham que, por exemplo, a entrada de um Shark salva o negócio, ele vai divulgar e etc, e pronto, meu negócio vai bombar. E é exatamente isso. Uma das coisas que eu mais olho no Shark, com certeza, são as pessoas. Eu faço algumas perguntas para entender até os valores que elas têm para se dar match. E pós-programa, né, gente, vamos lembrar que é um reality, que poderia chamar Casamento às Cegas, eu reforço isso, porque eu vou casar com um monte de gente que eu nunca vi na vida. Pós-programa, muitas vezes eu percebo que não dá match. E daí eu acho que também a habilidade que você tem de começar e terminar negócios, que é importantíssimo. Você pode até errar no seu posicionamento, mas dá tempo de consertar. Eu acho que as pessoas precisam também entender que nem sempre elas vão estar ou se vincular às pessoas que realmente têm os mesmos valores que você. Isso é legal. E começar é fácil, difícil é terminar, né? Por isso que existe contrato, né? É por isso que existe contrato. Bom, Matheus, eu ficaria aqui mais 10 horas usando e abusando de todo o seu conhecimento, mas eu vou te convidar para dar uma mentoria lá para os meus investidos. Com certeza, só me chamar. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e principalmente agradeço. Pela dedicação ao festival. Eu que agradeço, queria muito agradecer vocês duas, parabéns pelo trabalho de vocês. Acompanhe o trabalho das duas, inclusive, e sucesso aí para vocês, que a gente possa se encontrar mais vezes. Maravilha, obrigado! Obrigado também. E terminamos mais um episódio aqui, agradecendo, claro, nossos patrocinadores que fizeram acontecer nesse momento tão desafiador. Então, Neo Globo e Space Adventure, que fizeram e ajudaram todo esse processo. E é claro, galera, você que quer ajudar o Rio Grande do Sul, a gente vai deixar no link aqui da descrição todas as iniciativas, todas as opções para que você conheça mais do que está acontecendo e como você pode colaborar. E é claro, se você gostou do conteúdo aqui, dá o seu like, compartilha e deixa nos comentários qual é a sua sugestão e o que você achou. Lembrando, hein? Se você compartilhar, você está colaborando com a educação do nosso país.